Olá a todos. Hoje a live é com o Edmur Sayani. Ele já está aí. Eu vou colocar aqui, ver se a gente consegue. Já vou te incluir para a gente conversar. A gente já dá início. Oi, Denise. Olá, querido. Eu que o diga, como vai, Simone? Tudo bem? Tudo ótimo, melhor ainda. Agora te Bom ter tá aqui aqui. junto comigo com essa conversa. Muito bom estar aqui com vocês. Ah, que bom. Querido, quero te agradecer por ter aceito o meu convite, por ter disponibilizado teu tempo aí para a gente ter essa conversa. E acho que tu é uma pessoa fundamental para a gente falar sobre esse tema, né? Eu te tenho aí como referência já há algum tempo. Fiquei fazendo uma conta rápida assim, mas eu cheguei, sei lá, acho que uns 10 anos de pós-NRF aí que a gente acompanha, né? Para mim, tu é uma referência em tendência, né? Essas transformações aí do mundo que a gente fala há tanto tempo, né? E talvez aí a pandemia tenha nos empurrado para dentro disso aí com toda a força, né? E aí, É assim, impressionante. é, eu gosto sempre da gente abrir a conversa, dizer o que, que me motivou a conversar sobre o tema. E eu percebo muito, Edmur, assim, a gente falar, né, sobre essas transformações do mercado, transformações dos negócios. Tu, como eu disse, é uma referência nessa área, fala muito e há muito tempo, né, que fique claro que não é de agora. E e eu percebo uma necessidade da gente falar, e aí trago, né, a brasa para a minha sardinha, que é a minha área, da gente falar sobre os profissionais, né? Então eu propus esse título aí, né, as transformações dos negócios e as consequências para as carreiras. E aí eu encontrei uma frase tua, antiga, talvez tu te lembre, que diz mais ou menos assim, que quem faz a promessa são as empresas, mas quem faz a entrega são as pessoas que estão lá na ponta, né? E muitas vezes as empresas esquecem disso. Eu acho que essa é uma boa forma para a gente abrir nossa conversa. É muito impressionante isso aí, né? As empresas às vezes esquecem desse fator aí, do quanto que quem está lá na frente do cliente é realmente, tem até esse nome, né? Tem representante da marca, né? Só que todo mundo, na verdade, que está em frente ao cliente é representante da marca. E todo mundo que está entre o CEO e o cara que está lá na ponta ajuda a construir esse ambiente de entregar promessas de uma maneira, eu diria, melhor do que prometeu, né? Se você entregar promessa melhor do que você prometeu, é o suficiente para o cara valorizar você e para as pessoas acharem que você realmente é digno da confiança deles e eles voltam, nesse caso. Isso aí, né? Falou uma palavra extremamente importante que é a confiança, né? A gente consegue passar, e tu é uma pessoa que incentiva muito o treinamento, né? Tu fala, né? Claro que na gestão do atendimento não existe atendimento se não existe uma pessoa para atender. A gente até É, pode ser atendido por inteligência artificial, mas no fim das contas a gente quer ser atendido por uma pessoa, né? A gente quer ali o contato com alguém humano, né? No mínimo precisou alguém para treinar aquela inteligência artificial ali não, poder fazer, né? e a Esse atendimento. A tentativa é sempre fazer essa inteligência artificial ser o mais humana possível, né? Esse é que é o truque. Se você consegue fazer a inteligência artificial ser humana, você consegue manter a confiança do cliente por um tempo. Se o robô for chato, se ele for uma coisa engessada, é muito ruim. Assim como uma pessoa que não seja liberada para falar com o cliente do jeito que ele gosta, também é muito ruim. Uhum. É isso aí. Quando a gente consegue trazer essa. Eu falo da humanização, né? Há algum tempo, e Isso. eu descrevo os meus treinamentos como treinamentos humanizados. Por incrível que pareça, isso foi necessário, né? Que ponto a gente chegou, né? Mas eu entendo que por uma supervalorização, eu acho, dos conceitos, né? De todas as teorias, de todos os estudos que a gente faz, e por uma pouca valorização da prática, né? Eu sou alguém que eu aprendo muito com a prática e tenho talvez um perfil de buscar muito na prática aprender. Eu aprendo muito observando os outros, e tu é uma pessoa que traz bastante informação, né, e compartilha muito dessas informações. Foi assim que eu te conheci, né? Foi Sim, fazendo sim. pós-NRF e trazendo as tendências de Nova York para cá, né, com outras pessoas também que eu aprendi, né, a fazer a busca assim dessas informações compartilhadas, né? E hoje a gente Isso. tem muita facilidade de fazer isso, né, Edmur? Então, assim, como é que a gente consegue
trazer de verdade isso para gerar realmente um proveito maior desse conhecimento todo, de tudo isso que a gente tem acesso, mas para que isso traga resultado para as nossas carreiras, né? Então, mas você está dizendo que você me ouve, sei lá, 10 anos, vamos dizer assim, mas a minha intenção de vida, né, meu propósito de vida, que está na moda falar de propósito, mas eu sempre pensei nisso, foi como é que eu faço para transformar, seja conceitos, seja experiências que alguém já teve, em exemplo para alguém, entendeu? Porque, na verdade, quando você fala de alguma coisa com uma convicção bacana, você chama a atenção do outro lado e, ao chamar a atenção, a pessoa vai avaliar se aquilo que você está falando é relevante ou não é relevante. Se não for relevante, o máximo que vai acontecer é ela não te ouvir mais, mas se for relevante, ela te segue, porque aquele ganho ali vai ser um ganho para sempre e você sempre espera que haja um rescaldo de novo daqui a pouco. Isso que acontece. Isso, né? Fala do interessante, né? É isso, né? Quando eu entendo que quando um profissional consegue se mostrar interessante, ele pode ter pouca experiência, ele pode ter pouco conhecimento, né? Todos nós um dia já começamos, senão a gente não teria começado. Isso. Mas não, então a gente conseguir se mostrar interessante, né? Essa história do interessante ou do entusiasmante, né? Que são duas funções que a gente pode ter em relação às pessoas, né? Quando você fala genuinamente uma verdade que é compartilhável, com certeza absoluta o outro lado te reconhece bem. E o mais importante é você ser curioso para estar renovando o teu repertório, né? Porque também tem o seguinte, se na primeira NRF eu te falasse uma coisa, na segunda mesma, na terceira mesma, você não ia me ver mais, né? Tem essa coisa da busca da nova informação, para que quem está te ouvindo nunca te ache velho, né, na história. Ou requentado, né, que é outra coisa ruim pra caramba, quando você fala alguma coisa requentada. É verdade. Sabe que a primeira pessoa que eu ouvi falar da NRF foi o Guga, né, o Guga Schifini. Eu trabalhei com ele por alguns anos e tenho as experiências compartilhadas primeiro por ele. E numa época, Edmur, que não tinha internet, né, não tinha isso. Quando muito tinha um vídeo, uma foto, uma coisa assim, né, muito escondido até, né, tinha que filmar escondido. E hoje a gente tem muito fácil esse acesso, né, mas quando a gente consegue tirar proveito daquela experiência que é do outro. Porque quando tu tá lá, um exemplo agora, eu acho que foi dessa última NRF, se não me engano, que tu mostrou o slow, né, que eu acho que é um assunto importante da gente falar também, né. A gente já falava do slow food, e aí tu mostrou o slow shop, né? E aí eu já trago para o slow work. Eu sou do slow work, né? Eu acho que esse negócio de pressão, de ficar no cangote, essa coisa assim, não precisa. De vez em quando ainda vá, né? Mas é a gente conseguir tirar proveito daquela experiência que é do outro. Porque na hora que tu tá lá, tu tá mostrando um vídeo, por mais que tu tenha ali desenvolvido um conteúdo, tu faz isso profissionalmente, né? Mas tu tá passando a experiência. E se eu não me conecto contigo e eu não tenho algum tipo de interesse ali, talvez seja, que legal, tá vendo uma loja, né? Mas se eu consigo fazer essa conexão contigo pelo interesse que eu tenho, talvez, no assunto, ou, né, tu te mostrar ali interessante, eu consigo tirar proveito daquela experiência que é tua, na verdade, e transformar ela em minha, né? Eu sempre falo que são duas coisas, né, Simone? Por um lado, você tem que ter a curiosidade, e do outro lado, a generosidade. Quando você tem generosidade suprindo curiosidade, dá tudo certo. Tem um que tem que se interessar no que vai acontecer e o outro tem que se interessar em doar algum conhecimento. Essa dupla é maravilhosa, né? Agora, você falou do slow work, né, vamos dizer assim, mas eu acho que o slow work, de verdade, ele não é... Você sabe da história dos chineses que eles trabalham 996, né? Eu soube disso aí e a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, como 996, né? Então eles trabalham de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E o Jack Ma, que é o cara do Alibaba, ele fala assim, se não for assim, não vai acontecer, a empresa não vai crescer tanto quanto a gente quer. Só que não é obrigatório e ninguém está fazendo as pessoas fazerem isso, entendeu? Quem faz são elas, porque elas determinaram que elas vão sair de um mundo chinês de baixa qualidade para um mundo chinês de alta qualidade. Então elas se dispuseram a trabalhar mais para fazer a China evoluir mais e cada um deles evoluir mais, claro, com certeza. Então eu não acredito também na fungada do cangote, não, acho que isso é uma coisa meio ultrapassada, mas eu acredito na autodisciplina, entendeu? Que pessoas com autodisciplina entreguem um pouquinho mais do que elas foram chamadas e clamadas a entregar
que aí dá tudo certo também, né? Porque você não fica à mercê de alguém que está te cobrando. Você é que tem a iniciativa e aí você funciona como um voluntário da história, entendeu? Você não é o cara que é empregado, você é um voluntário. E todo mundo usa essa palavra hoje, que está na moda, que é protagonismo, né? Mas protagonismo voluntário é uma coisa linda, né? Imagina um cara que trabalha com você, para você, e ele se considera um voluntário. Meu Deus do céu, isso é a coisa mais importante que tem. Agora tem o que você tem que dar em troca para ele, né? Ele é uma pessoa absolutamente entregue, então você tem que dar para ele a garantia de que ele está aprendendo mais, de que ele está com autonomia, e que ele tem um propósito por trás, aí ele se sente bem e não vai precisar de alguém batendo nele. Isso. Eu acho que essa via de mão dupla, né? Quando a gente também não adianta entregar em quantidade, se não for com qualidade, né? A gente sempre qualidade. Qualidade. A gente precisa ter condição para poder produzir em qualidade. Né? Não adianta que eu trabalhar várias horas e não fazer entregas de qualidade também, né? Ou porque estou desgastado, enfim, né? Mas tu falou disso, esse exemplo da China de mais horas, né? E aquelas culturas que as pessoas passaram a trabalhar menos horas, como na Espanha, como é que tu vê? Esses aí são países, para mim, são países absolutamente evoluídos, né? Já são países que têm uma maturidade, Alemanha, Espanha, que tem a maturidade, e tem esse nível de percepção de qualidade de vida acima de qualquer coisa. A China está numa ascendente, tá certo? A Alemanha e a Espanha estão num patamar que é estável, tá certo? Eles não precisam, teoricamente, fazer um esforço muito grande para mudar de patamar. Então, para eles, se justifica a diminuição de tempo de trabalho, até porque você vai ver que eles já estão num patamar bacana, mas países que nem a China, os BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China, se a gente trabalhar menos, pode ter certeza absoluta que vai fazer falta para o país. Agora, tem que ser trabalhar mais, não no ambiente de escravatura, mas no ambiente de voluntariado desse que o Jack Ma construiu lá no Alibaba, entendeu? Que não é toda empresa chinesa que é assim, mas muitas já são assim, né? Que estão trabalhando, criando condições para os caras fazerem coisas muito legais. E lembra também, Simone, que eles saíram da escravatura. Qualquer um que sai da escravatura branca, né, vamos dizer assim, para uma condição de trabalho um pouco melhor, que prometa uma carreira, prometa um ganho e exija que o cara trabalhe muito, não é tão ruim assim. É questão de evolução. Sim. A gente tem que também aceitar conforme cada cultura, né? Não dá pra gente... Tem que adaptar, eu acho. Né? Não, isso é muito importante, a cultura do país é muito importante. Né? Eu falei da Alemanha porque eu me lembrei de que na Alemanha, quando alguém tem filho, o cara fica um ano sem trabalhar, a mulher fica um ano sem trabalhar, porque é tão importante ter moleque nascendo, né, renovar a população, que eles enlouquecem com isso, entendeu? Quando tem país que proíbe ter filho, entendeu? Na China você só pode ter um filho, né? Se tiver mais de um filho é pecado capital. Então é cultura mesmo, tem que ter dessa forma. E a gente tem que saber adaptar, né? Talvez aí quando eu usei essa palavra para o título de transformações, acho que a gente tem que entender também o que são transformações. Né? Quando tu mostra um vídeo, por exemplo, de uma tendência que está acontecendo, que já é realidade em Nova York, e tu mostra para que o pessoal, muito do varejo, acho que o público maior é o varejo, né? Mas, como eu falo sempre, todos nós, de alguma forma, a gente faz venda, independente do setor que a gente esteja, e todos nós fazemos atendimento, né? Então, a gente precisa entender, exato, precisa entender sobre isso, né? Então, assim, quando a gente enxerga uma tendência, algo até que já está acontecendo, mas não quer dizer que aquilo vá se manter, né, Edmur? Isso tem que entender também. A gente também precisa entender como é que é a cultura daquele lugar que a gente está querendo implantar, para fazer essa adaptação. Né? Eu vejo, às vezes, as coisas sendo replicadas como se fosse assim, eu vi tu fazendo uma coisa, eu vou lá e faço também, eu quero ter o mesmo resultado que tu. Né? E às vezes não se adapta. E é muito engraçado, porque a tendência, às vezes, ela fica tão latente que ela vira pendência, né? Quer dizer, você transforma uma tendência em pendência. Agora, é muito engraçado, porque a velocidade... Tem o que aconteceu na China, que todo mundo fala que é importante, a beça, que é o tal do leapfrog, que é o salto do sapo que a China deu, né? De sair de uma situação muito de dívida com relação a tudo que era tecnologia para uma situação onde ela virou ponta, né? Então, essa coragem de implantar antes de que seja
natural no país ter alguma cultura de tecnologia, alguma coisa de tecnologia, são os early adopters, os que adotam mais cedo as tecnologias, mas é muito arriscado isso aí, você tem toda a razão. O ideal é você perceber as coisas que funcionam e ver se alguém já está fazendo e tal, e você ser o segundo a adotar. O segundo a adotar erra menos, né, aprende e já entra num tempo melhor, né, porque o primeiro a adotar fica esperando as coisas pegarem. Ele lança moda, né, como se ele lançasse uma moda de tecnologia. Ninguém usa, ele vai ser o primeiro a lançar. O segundo não, já tem um que lançou, já está funcionando, aí o segundo que adota já está bonitinho, desde que ele não demore muito também, né, tem que ser o segundo, mas não pode ser o 11º, né, senão ele fica atrasado. Sim. Sabe que às vezes eu percebo, eu queria ver como é que é a tua percepção em relação a isso, assim. Às vezes eu percebo uma energia muito grande, investimento em todos os sentidos, não só financeiro, mas uma energia de um certo, falando de forma generalizada, de colocar bastante investimento naquilo que se enxerga como sendo tendência, né? Isso que tu estava dizendo, o risco é grande. E pouco se considerar, ou menos, claro que eu estou generalizando, mas menos se considerar quem vai operar isso, quem vai fazer isso, né? Porque, assim, às vezes a gente trocar o recurso é muito fácil, né? Eu tinha uma máquina de escrever, eu passei a datilografar no computador, né? Parece uma troca muito fácil, muito simples. Mas essa pessoa que antes datilografava, essa pessoa que datilografava antes, talvez ela não consiga, com as mesmas habilidades que ela tinha, passar a digitar no computador. Esse é o dilema. E a gente muito esquece digital, isso. Né? Esse é o dilema da transformação digital, né? Muita gente pensa que a transformação digital é comprar software e recurso, botar na cloud, tem todas essas terminologias, né? Framework, e papapá, mas na verdade é a cabeça das pessoas que a gente quer mudar, entendeu? E a vantagem de quem tem uma empresa não tão grande, né? Quer dizer, a vantagem de quem tem uma empresa não tão grande é que você consegue estar perto das pessoas para entender se elas têm essas habilidades que você falou ou não. Quando a empresa é gigantesca, você não consegue estar perto das pessoas. E aí a mudança, a transformação digital acaba deixando muita gente pelo caminho, porque não se tem paciência com as pessoas e nem o cuidado que tem que ter de formar essas pessoas para fazerem a transformação. E aí acaba mandando embora, trocando as pessoas, colocando gente mais nova, e você perde a cultura empresarial e tudo aquilo que a empresa sabia até então, que não deixa de ser importante depois da transformação digital. Tem muita coisa que a empresa vive que, se não se mantiver, você vai perder para o resto da vida. É verdade. Eu não quero que tu te exponha citando nomes, mas tu acredita que essa mudança de conseguir humanizar mais os processos, isso é real ou isso ainda está em segundo lugar? Mais ou menos assim, o foco ainda é a rentabilidade, o crescimento. O foco você falou bem, o foco primeiro é sobrevivência e o segundo é tendência. Né? Porque o cara olha aquela tendência, ele fica animado para implantar aquela tendência e deixa o lado humano para trás. A maioria dos varejistas, eu tenho aqui, tem um varejista que está aqui, que é o Leonardo Taufer, que eu posso citar o nome dele, porque ele é o contrário, né? Ele leva o humano muito a sério. Agora, ele é um entre, sei lá, quantos que tem no Brasil que levam a sério esse lado humano, entendeu? Quantas empresas levam muito a sério esse lado humano? Eu vou dizer para você que deve ser mínimo, o máximo de 5% das empresas, e eu estou exagerando, tá certo? 5% eu estou exagerando. A maioria das pessoas não cuida de gente do jeito que deveria cuidar, entendeu? Talvez a pandemia, por conta do home office, tenha feito essas pessoas pensarem um pouco, será que eu tenho que cuidar de quem está em casa, sei lá o quê? E aí alguma coisa acendeu aí. E eu espero que um dos legados dessa pandemia seja esse cuidado que está tendo com as pessoas, o aumento de cuidado. Mesmo eu estava falando com uma amiga minha agora, que trabalha numa empresa que eu sou fornecedor, e ela falou, eu tive Covid e fizeram um bando de teste de aplicação de remédio em mim, porque eu não tive nenhum sintoma do Covid que todo mundo tem. Ela teve tontura, dor de cabeça, ela teve tudo que ninguém tinha, entendeu? E fizeram um cobaia, fizeram ela de cobaia, né? Aí você fica imaginando se o chefe dessa pessoa não deveria cuidar dela aquele tempo que ela estava no hospital, o tempo todo, né?
E aí, tá tudo bem? Como vai? Como vai? Como vai? Eu espero que esse seja um dos legados da pandemia, que a gente pense que as pessoas têm problema, que o problema das pessoas é nosso, e quando a gente é líder, nós temos obrigação de cuidar dos problemas que as pessoas têm, porque elas são, afinal, nossos, como eu disse antes, voluntários, né? São pessoas que se dedicam a nós de uma maneira que pouca gente vai se dedicar depois que eu achei essa pessoa. É verdade. Sabe que alguns exemplos assim que a gente tem, por mais que sejam exemplos que eu particularmente vejo de fora, eu não tenho acesso a essas empresas, mas tem a Luiza Helena Trajano, para mim, é um exemplo disso, né? E ela lidera, ela encabeça um pouco essa ideia, né, de se olhar mais para o humano, né? E eu lembro logo no início, assim, no primeiro mês, eu acho, de fechamento das lojas todas, de ter esse cuidado com a saúde mental. E não é só no discurso, né? É no disponibilizar para as pessoas da sua empresa que elas tivessem algum tipo de acompanhamento se elas achassem necessário. E eu lembro dela dizendo, eu recomendei aos gestores que estivessem atentos às pessoas. E aí, assim, a gente já passou em 6 meses dessa coisa toda, e quando eu atendo individualmente as pessoas em processo de carreira, a reclamação atual que eu mais ouço é o distanciamento dos próprios gestores. Né? São as equipes sentindo onde está o meu gestor que não cuida de mim. Né? E é ele que é o cara que tem que cuidar, né? As empresas criam até meios alternativos para o cuidado com as pessoas, às vezes usam RH para isso, às vezes assistência social, mas quem tem que cuidar das pessoas que trabalham com elas são os líderes, entendeu? Um dos papéis que o líder tem mais importantes é cuidar das pessoas que estão com ele. Se eles não fizerem isso, muito dificilmente alguém consegue suprir o papel deles. E você vê, a queixa das pessoas é o líder. Ela não fala assim, a empresa não cuida de mim. É meu líder que não cuida de mim. E importante, eu sempre falo, né, quando você for escolher o próximo emprego seu, a partir de agora, não pensa na próxima empresa, né, pensa no próximo líder. Porque se esse líder for bom, você pode ter certeza absoluta que você vai conseguir evoluir bastante. Agora, se esse líder não for bom, você pode ter certeza absoluta que você vai perder um tempo enorme com aquela nova opção sua. É verdade. Sabe que uma ocasião da minha vida, eu estava num trabalho que eu não estava gostando. E fazia pouco tempo, acho que um mês, uma coisa assim. E eu lembro de chegar em casa e dizer, não tá legal, eu não tô gostando. E a minha irmã tentando me incentivar, dizendo, tu tem que ficar lá, tu vê, né? Tu é alguém que as pessoas vão admirar e que tá nanana. E eu disse, olha só, eu quero estar num lugar onde eu admiro as pessoas com quem eu trabalho. Isso. E eu não tinha pensado naquilo, eu pensei na hora que eu fui falar para ela. Né? E a partir daquele momento ali, isso para mim virou lei. Isso para mim virou lei. Eu não estarei mais em um lugar onde eu não admiro as pessoas com quem eu trabalho. Isso. No mínimo respeito, né? Senão, Simone, se você não tiver respeito pelos outros que estão contigo, normalmente você não tem respeito por você, né? Você está se entregando por uma tarefa que não tem jeito. Eu falo do Sísifo, sabe? O Sísifo é aquele que rola a pedra até lá em cima, aí você faz um esforço enorme, né? E aí volta a pedra para você, entendeu? Ela te derruba. Tem que escolher mesmo pessoas admiráveis e, no mínimo, respeitáveis. Isso. A Denise está falando, na verdade, é a empresa que tem que trocar o líder, né? Isso, para mim, eu entendo que é uma grande dificuldade, né? Porque, assim, da mesma forma que eu entendo que a gente, como profissional, a gente não pode ficar contando com a sorte de ter um bom líder, né? Porque eu preciso ter sorte para ter um bom líder. Não sou eu que escolho o líder, né? Eu não sou eu que coloco ele lá, como a Denise disse ali, é a empresa que coloca, né? Mas quando eu estou lá, aí eu tenho a decisão de ficar ou de sair. Aí você tem que se preparar então, acho que a gente tem que escolher, nesse momento a gente tem que escolher, né? E tem que se preparar ao máximo para poder ser empregável para outras pessoas te contratarem quando você resolver sair, né? Esse é na minha vida profissional, eu troquei de emprego numa época que ninguém trocava, umas 10 vezes, em 20 anos de vida executiva e funcionário, eu troquei de emprego 10 vezes. Por quê? Porque quando eu não estava bem, eu tentava trocar de lugar onde eu estava. Primeiro eu tentava influenciar meu líder para ele mudar, para ele não ser aquele cara que ele estava sendo. Depois eu tentava mudar de lugar dentro da empresa. E depois eu mudava de empresa, eu não tinha essa. E olha que eu tinha custo fixo à beça na época para poder sustentar, mas eu tinha coragem de mudar porque eu achava que não era bom ficar num lugar onde você não tivesse com alguém
ou admirável, ou que te respeitasse, ou coisa parecida. É verdade. E sim, mas a gente também lembrando, né, que às vezes o líder é o dono, né? E aí, como é Mas que a gente faz para trocar o dono? A gente não troca o dono, né? A gente é que tem que sair. não, aí você admite que você escolheu mal e tenta fazer melhor a segunda escolha, né? A próxima escolha, porque acontece isso, né? E a gente é muito engraçado, que a gente, quando está em processo de contratação, existe uma síndrome da paixão mútua, né? Alguém se apaixona por você e quer te contratar, e você, quando você sente alguém apaixonado por você, você para de analisar para ver se aquilo era bom mesmo, entendeu? Você acha que está tudo bem, tudo que a pessoa fala está bem. Então eu conclamo que as pessoas sejam mais neutras e um pouco mais exigentes na hora de escolher o próximo lugar onde elas vão ficar. E os líderes também com cuidado de quando for escolher líder, né? Porque tem essa história do soft skill, né? Soft skill, hard skill, né? O que é soft skill é o que vem do coração e tal, não sei o que. Pô, mas o líder tem que ter soft skill pra caramba. E normalmente o cara exige soft skill do cara que é operador, né? O cara que é agente, assistente e que está lá como executor do trabalho. Ele também tem que ter soft skill, mas o líder tem que ter mais soft skill do que ele, para cuidar das pessoas do jeito que elas precisam. É verdade. E a gente falou aí de quando o líder é o dono, né? Às vezes é mais difícil, né, Edmur? Porque fica aquele cara ali que não tem ninguém acima dele, a não ser o cliente ou o mercado, que muitas vezes não chega diretamente o acesso a ele, para ele saber que ele precisa mudar também, né? E normalmente, quando ele tem conselho, ele também refuta o conselho, né? Porque às vezes ele até tem um conselho dentro da empresa, sendo dono, mas às vezes o conselho é pro forma e ele não ouve o conselho. Aí é horrível. Eu já participei de conselho de empresa cujo dono não tinha a mentalidade de ouvir assim e tal. Então não adiantava nada ficar lá. Eu pedi demissão, eu falei, ó, quer saber? Primeiro, se conselho fosse bom, se vendia mais caro, né? E não era muito caro, e eu falei, ó, e não era caro no sentido de querido também, não era um conselho que virava a história. É verdade. Sabe que uma das mudanças de mentalidade que a gente está precisando ter, que eu chamo bastante sempre atenção, é do individual para o coletivo, né? Até um determinado momento a gente podia pensar de forma individual e a gente já passou da hora de transformar essa mentalidade para o coletivo, né? Quando a gente fala de pessoas, às vezes parece mais fácil. Eu penso na minha comunidade, eu penso, né? Eu penso na minha família, eu penso nos que estão em torno de mim, penso de quem eu gosto. Geralmente a gente coloca assim, né? Mas a gente precisa entender que isso é mais amplo, né? Isso não é só quem eu gosto. Coletivo são todos, né? É onde a gente alcança mais pessoas. E se a gente está falando de empresa, de líder, o coletivo precisa pensar na minha equipe. Não adianta a empresa pensar, a responsabilidade social, a gente falou por tanto tempo, né? Mas aí eu cuido da minha comunidade, não cuido da minha equipe. E tem a evolução, Simone, que é eu sozinho, eu intra-área, eu na minha área, né, no meu departamento, e eu interdepartamentos, né? Quer dizer, porque essa é a evolução, né? Você está sozinho ali, de repente você está num departamento, de repente você está numa... E muito engraçado, que eu estava fazendo um trabalho para uma empresa enorme brasileira, esse tempo aí, não sei se eu posso citar o nome aqui, no caso ou não, mas eles já estão fazendo... Não, mas eles já estão fazendo um negócio muito lindo, que é chamando as áreas de resolver problema de comunidades. Aí eu falei, caramba, olha que coisa mais linda. E era um banco, entendeu? Eu falei, como pode um banco trabalhar em comunidade? Foi a maior revolução que eu já vi de nomenclatura para se determinar como é que vai se trabalhar com grupos de trabalho que tem que trabalhar unidos, né? Porque o Agile, o ágil, né, que tomou conta das empresas, ele faz isso, né? Ele trabalha grupos multidisciplinares com uma missão muito bem estabelecida, com uma causa para resolver e resolve. Agora, o importante é fazer isso acontecer na empresa inteira, né? E de verdade, o conceito de comunidade, para mim, é o mais importante, porque na comunidade todo mundo se voluntaria, você não é obrigado a conviver com o cara, mas você tem que ajudar o cara, tá certo? Você não é obrigado a tomar cerveja com o cara e sair para passear, mas você tem que ajudar o cara obrigatoriamente. Por isso que eu falo que o bacana é a empresa ser tão boa que você voluntarie, né, Simone? Porque quando você voluntaria, ninguém te segura. Não precisa... Você vai fazer proativamente, você vai fazer antes que o cara te peça, você vai perguntar para o outro como ele pode ser ajudado por você, você vai fazer tudo isso. Por trás disso tudo
desculpa, por trás disso tudo tem uma sigla que eu adoro falar, que é IGP, né? Que é interesse genuíno em pessoas, né? Quando você é um cara que foi criado por pais que te fizeram se tornar interessado em pessoas, você percebe tudo que está acontecendo ao teu redor e você saca de todas as armas de ajuda que você pode ter para ajudar quem está ao teu redor, entendeu? Que é uma coisa engraçada, mas é um espírito que você percebe em certas pessoas. Tem pessoas que elas saem da área delas e vão lá no outro lado ver se está precisando atender o telefone e ajudar as pessoas que estão do outro lado. Uhum. E é o ser verdadeiro que tu falou, né? O ser genuíno. Não adianta também estar só no discurso e eu não pratico. Então não adianta eu penso na minha comunidade, eu vou lá e faço alguma coisa, né, para o pessoal do meu entorno, mas eu não cuido da minha própria equipe. Né? E às vezes fazer o mais simples é muito mais difícil do que fazer aquilo que eu estou vendo já de tendência para o futuro, né? Exatamente. Essa parte das pendências que eu falo, que são as coisas do dia a dia que a gente não ajuda, são as que prejudicam qualquer andamento de empresa. E a empresa ela não anda por implantação de tendência. A empresa anda por troca de favor entre as pessoas, entendeu? Por troca de ajuda entre as pessoas. Se elas trocarem ajuda nesse nível que a gente está falando, pode ter certeza absoluta que a empresa é bacana e a reputação lá fora da empresa é... Como é que é a empresa? Ah, não, as pessoas se ajudam, todo mundo lá fala bem da empresa e tal, e aí vai dar mais gente querendo trabalhar nessa empresa. Edmuro, quanto tu considera que isso é realmente possível dentro dos negócios, que isso não é uma utopia aqui da gente falando do que a gente considera que seja ideal, vamos dizer assim? A cada líder bom que você tem, isso acontece muito bem. Cada líder bom que tem, entendeu? O problema é que uma empresa normal tem uma empresa muito boa, deve ter metade dos líderes que fazem isso ativamente, a outra metade está buscando fazer. Agora, uma empresa ruim, quantos líderes fazem isso que a gente está falando aqui? Eu diria para você que fazem ou inspiram 10% dos líderes, né? Esse número que eu falei que as empresas têm. Aí 90% dos outros não fazem. Como notícia ruim se espalha mais do que notícia boa, os que não fazem geram mais reputação, né, do que os que fazem, entendeu? E aí não dá nada certo. O problema é esse, é que não existe uma integridade, né, de que as pessoas façam isso, todo mundo bem. Para isso tem que ter uma cultura de atendimento na empresa que reze a cartilha e que todas as pessoas contratadas já venham com esse, né, match, né, que todo mundo agora fala essa palavra linda, né, o match, da pessoa ter na cabeça dela que a cultura de atendimento é importante, entendeu? E se ela for contratada assim, e é contratação, não é treinamento, não é treinamento que faz ela ficar assim, né? É contratação. Aí vai dar tudo certo. E se ela for contratada assim, você pode ter certeza absoluta que durante o tempo que ela está na empresa, ela vai fazer coisas maravilhosas. E se for ao contrário, se contratar mal, ela vai ter que ser demitida um mês depois, né? Sim. A gente ainda tem uma cultura forte de exploração, né? Exploração no sentido de tirar, né? De usufruir de tudo e pegar para si, eu diria assim, sim, né? Sim. E isso a gente ainda carrega e talvez vá carregar por muito tempo ainda, né? E eu percebo muito assim, que as pessoas tratam da forma como elas são tratadas, né? Elas retribuem aquilo que elas recebem. Exatamente. Então, elas não têm como atender bem o cliente se elas não têm um bom atendimento internamente, né? Exatamente. Essa parte que eu mais trabalho nas empresas, todo mundo quando me pergunta, quando você trabalha atendimento, cultura de atendimento, é só para o cliente? Eu falo, não, é do presidente até o cara que está perto dele, que está perto dele, que está perto dele, até o cara que atende o cliente, entendeu? Tem que ser assim, todo mundo ajudando todo mundo, inspirados por um maluco qualquer que tem que ser maluco mesmo de fazer funcionar a cultura de atendimento, que é esse tal de presidente aí, né? Um dono ou um líder. E muitas vezes é engraçado, porque quando muda um líder, muda toda a filosofia de uma empresa, tá certo? Normalmente, as empresas não são tão estruturadas para entrar um CEO novo e ela se manter na filosofia que ela tem. Muitas vezes o CEO novo entra e tira tudo que foi feito até agora e passa a fazer coisas novas e destrói cultura. Então tem que cuidar muito disso, tem que ter uma cultura por trás, que o CEO novo entra baseado na cultura, entendeu? E não ao contrário, ele vem a colocar uma cultura nova, se for melhor, até vale a pena, né? Se for um cara que coloca uma cultura melhor, mas às vezes tem cara que entra e joga fora tudo que existia na empresa para tentar fazer uma coisa que ele acha que é autoral dele.
né? Ah, sou eu que estou fazendo, e aí pode ser ruim. Talvez aí tu traz para algo que é bastante importante, assim, que é quando a gente, são os egos, né? A gente coloca o que é melhor para a gente, né? Então, assim, Isso, o dono da empresa pensa no que é melhor para ele, o líder pensa no que é melhor para ele, e a isso, gente tirar esse foco que é em cima da gente, né? Mas o isso. que é melhor para nossa equipe, o que é melhor para nossa comunidade, o que é melhor para o nosso entorno, e aí a gente entra na sustentabilidade, né? Que É uma parece ainda sustentabilidade muito utópico, mas é necessário, né? Essa sustentabilidade, eu falo que a parte da sustentabilidade mais importante é cuidar bem de quem está perto da gente, né? E é sustentabilidade mesmo, é isso que faz o negócio ser perene, né? O cuidado que você tem com as pessoas. E eu falo que propósito, não precisa ser propósito para fazer coisa para o mundo, não, lá longe, entendeu? Faz alguma coisa especial pelas pessoas que trabalham com você e pela comunidade que está em volta de você. Se você conseguir fazer isso, pode ter certeza absoluta que muda qualquer circunstância ao entorno da empresa, e a empresa começa a ser vista de outra maneira. E aí parece que cresce uma aura na empresa de coisa boa, e tudo começa a acontecer bem, né? Você começa a fazer bem, ó, eu dou bolsa de estudo para para filho de funcionário que trabalha na empresa. Eu consegui uma bolsa de estudo para os filhos estudarem. O mínimo que você conseguir já é muito, né? Porque às vezes as pessoas não precisam de muita coisa, elas precisam de um empurrãozinho que você dê, né? E isso pode tornar muito bem. Agora lembra só disso, né, Simone? A gente não pode falar só das coisas ruins, né? Porque de verdade a gente deveria amplificar o que as pessoas boas fazem. Você falou da Luiz Helena, tem o pessoal da Multicoisa, tem o pessoal da, sabe, tem muita gente que está fazendo coisas bacanas a respeito dos seus clientes. O Leonardo Taufer, de quem eu falei para você, está enlajeado no IMEC, né? A mudança que esse cara fez no IMEC como CEO é impressionante, entendeu? Uma baita de uma mudança bacana dessa. E a empresa, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho e sou amigo desses caras, porque eles fazem no entorno deles uma melhoria muito grande de estado de espírito e de reputação da empresa. Os caras chamam isso de employer branding, né? Tudo chique, né? A marca feita para o empregador, né? Como o empregador é e como ele é reconhecido. Mas é muito importante isso. É excepcional. Tem um exemplo também da Cacau Show, né, do Ale também, né, ele traz muito isso do contato com as pessoas, do estar junto com as pessoas, né, ele fala muito dele circular pela empresa e estar realmente próximo das pessoas, né. A gente tem um exemplo da Renner aqui também, né, do Galode, eu não sei se ele ainda pratica isso, mas ele praticava isso há algum tempo, de estar em um setor da empresa uma vez a cada mês, uma vez a cada quinzena, enfim, para ter essa proximidade, né, para fazer isso que a gente está dizendo, né, para ter esse contato e chegar mais próximo das pessoas, né. Isso nas empresas grandes é mais raro, né? E às vezes eu até tomo cuidado com essas coisas, porque às vezes tem muito discurso e pouca prática, né? Às vezes o cara faz muito marketing disso aí, né? Mas quem faz legitimamente isso dá exemplos maravilhosos de que fazer, né? Porque se o presidente vai, como o Galó ia nas lojas, que eu sei que ele ia, ele é verdadeiro, com certeza, todo mundo se sente na obrigação de ir, né? Impressionante. Tem a Laura tá falando do café combustível. O café combustível tu tem que conhecer, eu te falei deles. Isso. Ela está dizendo que ela trabalhou no IMEC, é uma marca com um forte vínculo com a comunidade. É isso, né? Tu vê com as pessoas que fazem parte, elas percebem isso. Elas Né? depõem, Isso né? fica perceptível para quem está dentro, né? É impressionante isso aí. E a evolução é impressionante também, de como era, como ficou e como evoluiu. E como teve sorte, por exemplo, o Galó na sucessão dele, que ele colocou um menino muito bacana lá para suceder ele, e a Luísa com o Fred Trajano, que é o filho dela, que é um espetáculo, né? O menino ele além de ter o lado humano, ele colocou o lado digital para fazer a coisa acontecer de uma maneira espetacular. E tu sabe que, trazendo esse exemplo da Luiza Helena Trajano, eu acho que é super importante, assim, eu antes da psicologia, a minha graduação foi administração, né, então primeiro eu fiz administração, depois eu fui para psicologia, hoje em dia eu junto tudo isso, assim, né, o trabalho que eu faço consegue agregar todo esse conhecimento, assim, né, mas a primeira vez que eu ouvi a Luiza Helena Trajano, alguns anos atrás, numa palestra, me chamou muito a atenção, porque as coisas que ela falava, tanto exemplos dela de 30 anos atrás, quanto da tia dela há mais tempo ainda,
eu ficava impressionada de ver que aquilo ali eram coisas que se ensina na escola, né? Aquilo ali são coisas que na graduação se ensina, ou melhor, se fala sobre, né? Eu acho que não se ensina muito, mas se fala sobre, né? Na teoria, né? Mas são coisas assim que ela dizia de ideias da tia dela, que não tinha estudo para isso, não tinha esse conhecimento, e eu pensava assim, gente, mas isso eu aprendi nos teóricos do marketing, isso eu aprendi. Como essa mulher teve essa ideia, né? Como assim, né? É, verdade. E essas coisas, os mais antigos, né? Tem a Nordstrom, que é uma marca americana que tem uma tradição de atendimento espetacular. Os caras têm 100 anos, né? E pergunto para o diretor de RH dele, o que vocês têm feito de novo na empresa? Ele fala, nada. A gente faz a mesma coisa que fazia, contrata gente boa, sabe que ele é gente boa e deixa ele trabalhar, entendeu? E a coisa mais moderna que tem hoje em dia, que você aprende, é isso. Quanto mais autonomia você dá, mais a pessoa produz, mais ela tenta resolver os problemas por ela mesma, e a história do voluntariado toma conta da empresa nesse aspecto. Com certeza. Acho que tem uma coisa importante aí, que é tratar gente como gente, né? Talvez seja tão simples que às vezes se esqueça disso. Você agregar uma vírgulazinha e um aposto aí nessa história, tratar gente, vírgula, que mereça, vírgula, como gente, né? Porque também não é todo mundo que merece ser tratado bem, não, né? Tem gente que, infelizmente, a gente está falando dos líderes, mas às vezes tem cara que não é muito bem intencionado na hora que faz um trabalho, entendeu? E esse cara, quando ele é contratado errado, a melhor coisa que a gente faz é tirar ele do ambiente, porque ele é prejudicial ao ambiente. Agora, quando você contrata bem e seleciona bem, aí você pode fazer tudo pelas pessoas. Até falo, né? Pô, cuida da contratação para você não achar que a pessoa que está lá do teu lado não mereça o teu carinho, porque se ela não merecer, você que errou, né? Você que contratou ela errado. Isso é bastante importante, né? Às vezes a gente fica apontando para as pessoas e esquece que teve alguém que colocou ali e tem alguém que pode tirar dali. Exatamente. É uma coisa que, por mais que isso pareça cruel, assim, demitir algumas pessoas, às vezes é bom para os dois lados, né? Às vezes é bom para a empresa, porque ela percebe que a pessoa não é boa, e para a pessoa que leva um choque de comportamento, entendeu? Porque ela pensou que estava agradando, pensou que estava fazendo tudo bem, e vai um líder e conta para ela uma história, olha, vou ter que vou te demitir por causa disso, que você fez aqui, entendeu? Isso às vezes faz uma... Eu já tive casos onde as pessoas refletiram e eventualmente me agradeceram pelo feedback na hora da demissão, né? Porque tem gente que acha que engana o mundo, né? Engana e tá enganando de qualquer maneira, mas não existe isso, né? Hoje em dia, quanto mais você tem meios ao seu alcance, mais as pessoas são reveladas, né? Todo mundo tem, ninguém consegue se esconder. Fazer coisa errada hoje em dia, grava, né? O policial bota o pé no pescoço de alguém, tem sempre alguém gravando para botar aquilo em público. E nas empresas é isso que acontece também, mesma coisa. Isso. Tu falou, né, dessa coisa do demitir, dizer o porquê, né? Por mais que seja uma coisa velha, batida aí, que a gente fala de feedback aí há quanto tempo, né? E talvez ainda não tenha se entendido o real valor do que é um feedback, né? E a necessidade do feedback, né? De ter esse acompanhamento. Não é um feedback a cada 30 dias, 6 meses, não é isso. Mas sempre, né? Constante. DR, né? Todo mundo fala discutir relacionamento, né? DR, vou fazer uma DR com você. Na verdade, acaba sendo uma DR útil para que a gente alinhe os caminhos, né? Realinhe os caminhos, porque você combina com o cara, você vai para lá, aí ele vai para o outro caminho, você tem que colocar ele de novo na trilha, entendeu? No trilho que você combinou, porque se você não fizer isso, o cara pode se perder. Agora, quando você faz isso e o cara ouve o feedback de maneira bacana, ele pode evoluir muito com você, porque ninguém é perfeito e ninguém é infalível, né? Só você ter a certeza de que você está sempre com boa intenção realinhando o cara para o caminho que você combinou com ele. Isso, e às vezes eu costumo dizer que é importante a gente deixar claro quais são as expectativas, né? O que se espera daquela pessoa ali e dar o acompanhamento de como é que ela está saindo, porque às vezes a gente faz errado e não sabe que está fazendo errado. Exatamente. E se ninguém diz que aquilo ali não está conforme as expectativas, e pior, se eu não sei qual expectativa que tem de mim, eu provavelmente não vou entregar o que está sendo esperado, né? E se ninguém me dá o acompanhamento dizendo o que eu tenho
fazer diferente, talvez eu não perceba, né? Quase com certeza, quando é uma coisa inconsciente sua, ou uma coisa que você está praticando errado, você não sabe. Eu ouvi resultados de pesquisa de clima em empresa, Simone, assim, milhares. Em todos eles, a maior reclamação dos funcionários é falta de feedback do líder. Todos. Então, é uma coisa que você fala, pô, como é que não se aprendeu isso até hoje? Né? Mas é uma coisa humana, né? Que as pessoas têm dificuldade dessa relação, e principalmente quando ela não tem a confiança do outro, tá certo? Quando ela não tem a confiança do outro, ela vai, vou falar para ele vai ficar assim e tal. Quando você tem a confiança, às vezes você é até mais duro com a pessoa, mas ela sabe que você está fazendo aquilo pelo bem dela, entendeu? Agora, quando você não tem confiança, você fica cheio de dedo, pisando em ovos e acaba não falando a verdade para o outro lado, que é pior do que não falar, né? Quando você fala mentira, né? E esconde coisas que estão acontecendo que ela possa melhorar. E olha, nós estamos falando de assuntos aqui, é engraçado, né? Quem está aqui, a gente está falando de assuntos absolutamente recorrentes, simples, mas que se fossem corrigidos, né, na empresa, dariam muito mais satisfação para todo mundo. É muito engraçado isso. Nós estamos falando de transformação, mas na verdade o que nós estamos falando é de ajuste de comportamento que os líderes deveriam ter, né? Nós estamos falando de repactuar com o líder o papel exato que ele tem que ter, que é essa coisa de estar cuidando da outra pessoa, cara, é só cuidar. Se você cuidar da outra pessoa, ela vai cuidar de você bem, vai cuidar do cliente bem, vai cuidar do colega bem e vice-versa. Uhum. E não é passar a mão na cabeça, né? Quando a gente diz do cuidar, não é isso, né? Não. Cuidar não é proteger incondicionalmente. Cuidar é garantir que a pessoa está indo no caminho que você acha que ela pode ir, que ela está crescendo tanto quanto ela possa. Eu sempre falo, o líder ideal para mim, Simone, é justo, muito exigente, entendeu? Porque o justo reconhece quando o cara faz bem. E o muito exigente está sempre olhando para o cara e perguntando assim, será que ele poderia estar melhor? E vai lá e puxa o cara. E ele não vai falar, você não está bem, tem que melhorar. Ele fala, e aí, como é que você melhoraria? Quando você chega para alguém e fala, como é que você melhoraria? Você está confiando que ele pode melhorar e está confiando que ele tem a consciência de que ele tem que melhorar, entendeu? Aí é uma beleza, porque aí o cara vai só indo para frente. E aí dá para melhorar mais? Ele vai lá e melhora. E chega uma hora, você vai ver o cara, ele está outra pessoa daquela que você contratou inicialmente. Esse, para mim, é o maior legado que um líder deixa com as pessoas. Sabe? 10 anos depois, um funcionário dele fala, pô, sabe quem me deu a chance? Sabe quem me falou? Tudo que eu precisava foi fulano, entendeu? Fulano falou isso para mim. Aí eu falo, aí eu cumpri meu papel na vida da pessoa, entendeu? E na minha vida. É isso aí. E assim a gente estimula que a pessoa tenha mais autonomia e que ela tenha mais autorresponsabilidade. Exatamente. Esse é o princípio como o coaching começou, né? Lá no esporte, lá de dando para cada um decidir a forma como faria, né, o seu treino para chegar naquele resultado. Querido Edmur, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Ótimo. E eu quero que tu deixe aí um recado final, uma mensagem final, algo que tu considere relevante aí para encerrar para o pessoal. Não, o que eu vou dizer para o pessoal é se cuida, se protege do vírus e tenha ânimo para, qualquer que seja a tua dificuldade, você batalhar para superar, entendeu? Qualquer que seja a tua dificuldade, se ela for muito grande, eu espero que ninguém tenha tido perda de alguém querido aí, mas se você teve alguma limitação por conta dessa pandemia, ânimo para poder batalhar para as coisas irem voltando ao normal, principalmente você tendo controle da situação, porque quando a gente batalha, a gente acaba tendo controle da situação e acaba se dando bem na situação, embora a gente às vezes ache que não vai ter fim e não vai ter luz no fim do túnel, mas sempre tem, e nós estamos cada vez mais perto da solução do problema. Eu espero que vocês tenham, daqui a pouquinho, um fim da pandemia e que demore para vir outra dessas aí. Que bom. Querido, mais uma vez te agradeço muito. Foi muito bom conversar contigo aqui. A gente com certeza teria aí assunto para conversar por muito mais tempo e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades e, se possível, presencialmente o quanto antes, né? E vamos lá. Desejo tudo de bom. Muito obrigada por ter compartilhado o teu tempo, o teu conhecimento aqui. E obrigado quem assistiu a gente. Obrigadíssimo. Obrigada a todos. Lembrando, depois eu subo lá para o canal Escola de Descobertas no YouTube. Se inscrevam lá no canal, tá bom? Obrigado. Tchau, querido. Tchau para todos vocês. Até mais. Tchau. Uma honra estar aqui. Obrigada.